seguir com o Fala Espírito Santo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigada pela sua audiência. E presta atenção nessa reportagem, porque é só iniciar aquela tosse que logo a gente pensa em tomar um xarope, né? Um medicamento até comum na vida dos brasileiros. Por isso, a determinação da Anvisa é de suspender a venda de medicamentos com a substância clobutinol, que deixou muita gente preocupada. Mas, afinal, qual é o risco para quem tomou esse tipo de xarope, hein? Acompanhe. A decisão da Anvisa de proibir a produção e venda de medicamentos que contêm clobutinol chamou a atenção da Letícia. Há muitos anos, ela toma um xarope que contém a substância para tratar uma alergia recorrente. Ele sempre resolve e eu tomo ele há bastante tempo, então eu não sei que prejuízo isso pode ter causado a mim também, fiquei bem preocupada. Eu parei de tomar, né? Infelizmente, eu vou ter que procurar uma outra alternativa agora. O clobutinol era usado no tratamento da tosse, principalmente aquela mais seca e irritativa. A substância atua no sistema nervoso central para inibir o reflexo que leva uma pessoa a tossir. O princípio ativo é utilizado na fórmula de vários xaropes vendidos no Brasil. Hoje, a gente falar em números exatos de quantidade de xaropes que contém na sua base o cloridrato de clobutinol é praticamente impossível, mas são muitos mesmos que nós temos. A determinação da Anvisa foi motivada por estudos que identificaram que o uso do clobutinol está associado ao aumento do risco de arritmias cardíacas graves. Esse risco é ainda maior quando os pacientes utilizam doses elevadas do medicamento. Segundo este médico, foi detectado que o medicamento causa um prolongamento do chamado intervalo QT, entre uma batida e outra. O intervalo mais longo está associado a alterações elétricas no coração. Vamos chamar esse intervalo QT de tempo de recuperação do coração. Quando você aumenta o tempo de recuperação do coração, você predispõe ao aparecimento de arritmias graves, que essas arritmias podem levar à morte súbita. O clobutinol é usado há cerca de 20 anos. Ao longo do tempo, estudos apontaram que a relação risco-benefício da substância é desfavorável. Ou seja, os riscos de efeitos colaterais graves superam os benefícios terapêuticos. Mas calma, nem todo mundo que consumiu o componente em xaropes vai desenvolver arritmia. A resposta é individualizada. Tem pessoas que são mais sensíveis ao alargamento do intervalo QT com o aparecimento de arritmias graves. Nem todo mundo tem essa suscetibilidade. Então, nem todo mundo que tomou precisa estar preocupado. E decorridos 48 horas de uso de suspensão da medicação, daí não existe efeito residual, a pessoa pode ficar tranquila. A Anvisa esclareceu em nota que a suspensão tem natureza temporária e permanecerá vigente enquanto são definidos os encaminhamentos administrativos em relação aos registros dos medicamentos que contenham a substância. A medida tem como objetivo impedir a exposição continuada da população a um risco sanitário considerado relevante. Para os pacientes, a recomendação médica é suspender o uso de xaropes que contenham clobutinol e procurar um profissional de saúde para ser orientado sobre outras alternativas terapêuticas. Existem outras possibilidades aí de tratamentos para tosse que acabam sendo mais seguras que esse próprio princípio ativo aí, o clobutinol. E olha só, gente, depois de muitos anos, a modelo Gisele Bündchen deixou de seguir uma dieta vegana após apresentar deficiência de vitaminas. Ela contou que mesmo com acompanhamento teve anemia e precisou reintroduzir alimentos de origem animal. Olha só. A revelação da supermodelo Gisele Bündchen provocou um debate sobre os impactos da alimentação vegana para a saúde. Será que se alimentar só de vegetais, excluindo qualquer produto de origem animal, pode causar deficiência de vitaminas e problemas de saúde? Eu acredito que não. Eu acredito que a pessoa que é vegana tem os alimentos próprios para elas comerem também. E acho que essa reposição da carne aí dá para ser feita com esses alimentos. Eu não dispenso. Não dispenso carne de jeito nenhum. Não importa se é frango, se é carne de boi, se é peixe. Para mim, está sempre na mesa. Gisele relatou no livro dela que, mesmo sob supervisão médica e fazendo uso de suplementos, enfrentou um quadro de anemia, que a obrigou a reintroduzir alimentos de origem animal na dieta.
A maior preocupação ao aderir à dieta vegana, segundo os médicos, é a deficiência de vitamina B12, nutriente que não é encontrado em alimentos de origem vegetal, tornando a suplementação essencial. Já o ferro e as proteínas exigem um planejamento alimentar estratégico para garantir que as necessidades do organismo sejam supridas sem o consumo de carne. Esse médico explica que o ferro e as proteínas provenientes dos vegetais são mais restritos e mais difíceis de serem absorvidos pelo organismo. Então, às vezes, a pessoa precisa consumir uma quantidade maior daquela fonte de ferro, de vitamina B12, para poder chegar onde precisa. E aí começa a ter carências. Então, são pessoas que muitas vezes precisam prestar mais atenção e, invariavelmente, a gente precisa fazer reposições. Não é o que a gente come, é como a gente aproveita aquilo que a gente está comendo. É por isso que o segredo da alimentação vegana está nas substituições corretas durante as refeições. O grande segredo, se você quiser se tornar vegetariano, é saber fazer troca. Aqui estão algumas trocas inteligentes. Entre os alimentos que oferecem proteína estão as leguminosas, como os feijões, lentilhas, grão de bico, ervilha e soja. Nos cereais integrais, como a quinoa, arroz integral e aveia. E nas sementes e castanhas, como semente de girassol, abóbora, gergelim, linhaça e chia. Entre os alimentos que oferecem ferro estão também as leguminosas e o tofu. Os vegetais verdes escuros, como espinafre, couve, agrião e brócolis. Nas frutas secas, como damasco, figo e passas. E também no chocolate com alto teor de cacau. Para aumentar a absorção do ferro, é recomendado ainda combinar os alimentos ricos em ferro com a vitamina C do limão, da laranja, acerola, pimentão, brócolis ou tomate. Com tudo isso, o médico afirma que é possível sim viver muito bem, sem consumir produtos de origem animal. Mas não quer dizer que o vegetariano restrito ou vegano sempre vai ter problemas de saúde. O que ele pode ter problemas é se ele restringir demais e não fizer um acompanhamento, não fizer reposições dentro do necessário. Ellie é vegana há pelo menos 3 anos. Ela faz suplementação e acompanhamento com nutricionista. Os exames, segundo ela, estão ótimos. E dá só uma olhada no prato de almoço da Ellie. Arroz integral, lentilha, couve, feijão e muitos legumes. Para ela, essa é a refeição que só traz benefícios. Os benefícios, por exemplo, meu intestino melhorou muito depois que eu deixei de comer carne, né? E também até outros produtos de origem animal. Então, é uma questão que me ajudou bastante. Eu não tenho nenhum problema com anemia. Mas calma, é importante saber que a dieta não é a única que garante uma vida saudável. É preciso associar, entre outras coisas, a prática de exercícios e qualidade de sono, além do acompanhamento nutricional. E agora presta atenção nessa reportagem. Uma nova tecnologia brasileira inédita no mundo é capaz de recriar a pele humana para entender melhor os efeitos da menopausa. Além da pele mais seca, as mulheres percebem mudanças nas unhas e nos cabelos durante essa fase da vida. Perto dos 45 anos, Marina percebeu que a pele estava diferente. A pele ficando cada vez mais fina, as ruguinhas na testa, ao redor dos olhos ficando cada vez mais notáveis. Os sinais eram da menopausa. Essa fase do envelhecimento feminino é marcada pela queda na produção de hormônios, como explica esta especialista do Hospital Moriá. Com o envelhecimento e a diminuição dos hormônios, principalmente do estrogênio, a pele tem uma perda maior tanto de água, então ela fica mais ressecada, e de colágeno, que é a principal proteína que dá sustentação à pele. As mulheres costumam entrar na menopausa numa faixa etária entre 45 e 56 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Entre os sintomas estão mudança na textura dos cabelos, unhas frágeis e pele mais seca e flácida. Para avançar nos estudos da menopausa, uma tecnologia inédita no mundo e desenvolvida no Brasil é capaz de recriar a pele humana com uma bioimpressora a partir de células reais.
Aqui no laboratório, os cientistas conseguem reproduzir em detalhes o que acontece com a pele durante a menopausa. Com essa tecnologia, é possível observar essas mudanças e também testar formas de cuidado mais adequadas para essa fase da vida. Depois de pronta, a pele recebe hormônios para simular as alterações da menopausa. A partir dos resultados, pesquisadores podem desenvolver produtos mais adequados a essas mulheres. A gente formula produtos, testa a segurança deles. Então agora a gente consegue olhar para esse ciclo, nessa fase da vida da mulher, com mais precisão, mais assertividade para poder fazer melhores escolhas. E agora, olha só essa notícia, gente. Pesquisadores identificaram que o açaí pode influenciar na saúde mental, isso mesmo. Os antioxidantes naturais do açaí atuam na proteção de áreas do cérebro relacionadas ao controle do estresse e das emoções. O fruto de origem amazônica, rico em antioxidantes, atua como um escudo natural na prevenção do estresse. É o que revela um estudo da Universidade Federal do Pará. Foi feito um cálculo nutricional de quanto que essas crianças consomem de açaí diariamente e foi colocado, então, um cálculo para que os animais consumissem o mesmo volume, em média, do que é consumido pela população humana. O experimento, realizado em ratos jovens em situação de estresse, revelou que os animais que consumiram açaí apresentaram sinais de maior equilíbrio emocional. Além do comportamento, análises no cérebro revelaram aumento de enzimas que protegem as células, além da redução de danos causados pelo estresse. Pode-se indicar que existe ali uma proteção antioxidante, o fortalecimento desse sistema antioxidante que nós temos presente no nosso organismo. O efeito está ligado a compostos naturais do açaí, principalmente as antocianinas, responsáveis pela cor roxa do fruto. Quanto mais fresco e menos diluído, maior a concentração dessas substâncias. Quanto mais cedo eu consumir esse açaí, mais ele vai ter esses compostos bioativos que tiveram essa atividade comportamental nos animais. Os pesquisadores fazem um alerta. O açaí não é tratamento para ansiedade e depressão, mas pode ser usado como um aliado na prevenção. Agora, a próxima etapa do estudo deve testar os efeitos em humanos, ampliando o aproveitamento de um alimento que já faz parte do dia a dia da Amazônia. E agora uma outra boa notícia, uma lei sancionada pelo governo federal vai garantir que pacientes com câncer atendidos pelo SUS, do Sistema Único de Saúde, também tenham acesso à imunoterapia. Esse tratamento, considerado um dos mais modernos que existem, estimula o próprio organismo a reagir contra a doença. Dona Vera Lúcia conta que nem sente que está tratando de um câncer. Ela foi diagnosticada no ano passado com um tipo raro da doença no intestino. Fez uma cirurgia e agora prossegue o tratamento com imunoterapia. São sessões de 30 minutos a cada 20 dias, onde recebe uma infusão e vai para casa, segundo ela, sem nenhum efeito colateral. As consequências não aparecem agressivamente. Então você vai relaxando até que aquilo entra no comum da vida e você não se preocupa mais. A senhora nem sente que tem câncer? Não sinto, absolutamente nada. A imunoterapia é um dos tratamentos mais modernos no combate ao câncer, com menos efeitos colaterais do que os meios tradicionais, como a quimioterapia e a radioterapia. Ela será incorporada ao sistema público de saúde. Segundo a nova forma, o SUS passará a oferecer a imunoterapia sempre que o tratamento convencional não apresentar o resultado esperado. Se a lei representar maior acesso, é lógico que vai ser positivo. Mas, na verdade, a gente está num atraso importante em termos de acesso para a maior parte da nossa população em relação ao que a imunoterapia, terapias-alvo e tudo que a gente gostaria de muito ver a população tendo mais acesso a isso, né? Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar 781 mil novos casos da doença por ano entre 2026 e 2028. A imunoterapia estimula o próprio sistema de defesa do organismo a reconhecer e atacar as células cancerígenas. Isso significa que o próprio corpo passa a combater a doença, o que aumenta e muito as chances de cura.
Com a imunoterapia, anticorpos criados em laboratórios são colocados no paciente por meio de uma infusão. Eles se unem ou às células de defesa ou às tumorais e quebram o mecanismo que fazia com que os tumores crescessem sem uma reação do organismo. O corpo passa a reconhecer e combater as células cancerígenas. Defesa do próprio organismo, por isso que funciona muito melhor do que qualquer medicamento específico para, digamos, para uma coisa detalhada do tumor, ou seja, porque o corpo está usando os mecanismos naturais de defesa dele contra o tumor. Nem todos os tipos de câncer podem ser tratados com imunoterapia, mas há cerca de 40 indicações, como melanoma, alguns tipos da doença nos pulmões, rins, bexiga e mamas. Além do efeito colateral minimizado durante o tratamento, os resultados costumam ser mais duradouros na remissão da doença. Na minha realidade, o que eu mais trato no dia a dia, que é câncer de pulmão, hoje você tem pacientes com doença em remissão prolongada, mesmo já tendo parado a imunoterapia há vários anos. Lucas é enfermeiro, trabalha no setor de oncologia e foi diagnosticado em 2016 com linfoma de Hodgkin. Ele tratou com quimioterapia. 7 anos depois, a doença voltou e ele recebeu a imunoterapia. Para ele, não há dúvida da diferença entre os meios convencionais e o tratamento mais moderno. Ele acredita que a imunoterapia mantém o paciente com qualidade de vida, apesar de estar em meio a um tratamento de câncer. Saber que a população ela vai ter mais acesso a esse tipo de nova tecnologia de tratamento é muito bom. E exclusivo, você vai ver agora uma entrevista com as filhas de Stênio Garcia. Gaia e Cássia estão sendo processadas pelo ator de 93 anos e falam sobre esse assunto agora, pela primeira vez. Uma história que até agora tinha sido contada por um lado só. Gaia e Cássia souberam do processo movido pelo pai pela internet. Foi uma surpresa muito grande. As duas são filhas de Stênio Garcia, um dos maiores atores do Brasil, hoje com 93 anos de idade. Eu tenho direito ao usufruto do apartamento da Rua Barão da Torre. Estão me tirando esse direito. Foi uma doação feita em 1986 que provocou a divisão da família. No centro da disputa, um apartamento aqui em Ipanema, Zona Sul, um dos bairros mais valorizados do Rio de Janeiro. Os dois lados apresentam documentos que comprovariam a posse e o direito ao imóvel. O problema é que eles são de épocas e de acordos judiciais diferentes. O que a justiça vai definir é qual deles está em vigor agora. Ele foi comprado por Stênio Garcia enquanto o ator ainda estava casado com a primeira esposa, a atriz Clarice Piovesan, mãe das duas filhas dele. 2 anos depois, doou o apartamento para Cássia e Gaia, mas registrou o direito ao usufruto do imóvel enquanto estiver vivo. Usufruto é o direito de usar, aproveitar, de experimentar, de gozar daquele imóvel. Seja você morando no imóvel, seja você alugando e recebendo uma renda. E é a partir daí que as versões tomam caminhos diferentes. Esse apartamento ele foi comprado quando eu tinha 12 anos de idade e a minha irmã tinha 13. Ele foi comprado numa situação que meu pai precisava colocar a gente num lugar para morar. Foi quando Stênio Garcia e Clarice Piovesan se separaram depois de 16 anos de casados. Agora, Stênio Garcia entrou na justiça contra as duas filhas. Ele pede o pagamento do aluguel do imóvel. Hoje, quem vive no local é Clarice Piovesan, mãe delas, com quase 80 anos de idade. A defesa do ator afirma no processo que o apartamento chegou a ser alugado por pelo menos 4 anos e que ele nunca recebeu os valores. O advogado garante que o contrato de locação teria sido firmado sem o consentimento de Stênio Garcia. Cássia e Gaia dizem que a mãe vive no imóvel há 20 anos. Então, aí ele faz uma matéria numa revista da época, fazendo calúnia sobre ela, falando mal dela, né? E ela descobre essa revista e ela resolve fazer um processo, né, de danos morais e ela ganha, né? O processo a que Gaia se refere é de 1994. Na época, Stênio Garcia foi condenado a pagar uma indenização por danos morais à ex-mulher. Stênio também acusa as filhas de abandono afetivo.
diz que não recebe visitas nem apoio financeiro das herdeiras. Me incomoda, né? Porque é muito delicado você... parece sempre que você está disputando uma posição. Eu, com 90 e tantos anos, eu já passei dessa faixa de interesse econômico, financeiro. Nunca abandonamos ele, né? Pelo contrário, como a gente botou, o afastamento foi por parte dele. E mesmo ele tendo se afastado, a gente nunca deixou de procurar ele e em momento algum a gente tenta, mas também não consegue falar com ele, né? Complicado, né? Vamos nessa, porque o Dia das Mães está chegando e tem uma figura tão importante quanto ela na vida de muitas crianças e adolescentes. São as avós que criam ou ajudam a criar os netos. Muitas assumem esse papel por obrigação, principalmente quando a mãe precisa trabalhar e não tem com quem deixar as crianças, mas a maioria é por amor mesmo, né? Sem esperar nenhum tipo de recompensa, e cuidar dos netos pode ser mais do que um gesto afetivo. Pode até mesmo proteger o cérebro. É isso aí. As pesquisas recentes indicam que avós envolvidos nos cuidados com os netos apresentam melhor desempenho em memória e também desempenho cognitivo. É uma relação linda, né, gente? Mas também precisa ter um limite. Porque voltar a ser mãe, depois de ter criado os filhos com uma idade mais avançada, tem muitos desafios, e muitos mesmo, viu? Mas também tem muito amor. Então, esse nosso assunto agora, vamos equilibrar um pouco desse amor aqui no nosso estúdio. A gente recebe a Daniela Sampaio, que é psicóloga. Obrigada, Dani, pela sua presença, viu? Seja bem-vinda. E a gente também recebe aqui duas vovós incríveis, né? A Diva, obrigada, Diva, pela sua participação, seja bem-vinda. E a Elis também, que é vovó. Obrigada, Elis, pela sua presença, seja bem-vinda aqui com a gente também no Fala Espírito Santo. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente resumiu bem esse sentimento de avó nessa abertura? Como é que é isso para você? Para mim é a oportunidade de ser mãe de novo. Como eu falei anteriormente, quando a gente é mãe, a gente tem aquele papel de educar. Quando a gente é vó, a gente tem o papel de cuidar. E como é que fica, né? Vai além da afetividade, é o envolvimento que vocês têm, tanto na obrigação quando vocês assumem esse papel e também o amor. Sim, a questão da obrigação se torna natural. Você se sente na necessidade de ter obrigação sobre aquela criança também. Igual no meu caso, a minha neta mora comigo, né? Tanto ela quanto a minha filha moram comigo. E a gente participa 24 horas da vida dela, em tudo. De manhã, cuida, prepara para poder levar para outra avó, que depois manda para a escola. Então tem aquela responsabilidade. Até o horário você olha, se precisa levar no médico também leva, ajuda. Então não é só uma questão de amor. Literalmente é cuidado, responsabilidade. E como é que é a vovó Elisa, hein? Ai, meu Deus, é algo maravilhoso. A Jamily, ela mora comigo desde 1 ano de idade e assim, toda a responsabilidade é minha. No caso, os pais me auxiliam no cuidado, né? Os pais são casados com outras pessoas, o pai é casado, né? E a mãe casou também, formaram família, e a Jamily mora comigo. Então, no meu caso, eu sempre criei como avó, mas com a responsabilidade de mãe, porque eu preciso direcionar, educar, porque é eu e ela. E meu esposo, né? Só nós 3 lá em casa, então a gente é um amor, assim, incondicional, né? Mas eu sinto que é um pouco diferente com os outros netos que eu vejo, que eles moram com os pais, né? Mas a Jamily, assim, é uma responsabilidade a mais, e eu acho que o amor um pouquinho a mais. Eu acho que nem o amor é um pouco a mais, eu acho que é a afinidade de morarmos juntas. E como é que é reviver isso depois de tantos anos, né? Você, sua filha já é grande, a Paola, né? Isso. Então, como é que é reviver essa função de mãe e avó? Paola tá com quantos anos? Paola vai fazer 23 agora. Então, depois de tudo isso, de todo esse tempo? A gente aprende todo dia.
tanto com a filha quanto com a neta, porque apesar da Laura ter 2 anos, mas ela é de uma inteligência fora do comum e que todos os dias ela aprende a gente a lidar, ensina, melhor dizendo, desculpa, a gente a lidar com ela. Então não tem jeito, a gente tem que estar com a mente aberta de que, caramba, é tudo diferente e você tem que se adaptar e vai se adaptando. Já a Jamily tem 14 anos. A Jamily tá com 14 anos e todo dia é um aprendizado com ela, né? Muitas vezes até para mexer nas redes sociais, né? Que eles estão tão evoluídos, né? Ajuda a vovó. Vó, pelo amor de Deus, já te ensinei. Não, ajuda a vovó de novo, porque é uma revolução muito grande, né? Mas assim, a gente voltar, Roberta, a gente tirar um pouco dos erros que a gente cometeu com os filhos da gente. É a impaciência, é a falta, né, de paciência com eles. E aí a gente vê assim, que, de repente, a gente foi tão dura com os filhos. E aí, com o neto, a gente fala, eu não preciso de ser tão dura como eu fui com os meus filhos. E a gente começa a amansar um pouco mais, né? Dani, a avó tem essa fala doce, né? A gente sente isso no relato de uma avó, né? Totalmente diferente, né, Dani? E na sua chamada você falou que faz bem, eu acredito. Olha que bonitonas, né? Nossa, achei que realmente deve fazer bem. Imagina, elas andando na rua, vó, eu vou olhar pra trás e falar assim, vó. Eu e a Jamily somos assim. Ainda mais a sua, que é mais velha, né? Mas eu acredito que faça bem mesmo. Acontece que tem a questão que a gente fala do amor em dobro, mas é uma responsabilidade que a gente, muitas vezes, a gente não se prepara, né? Eu tenho filha, eu me preparo para ser avó. Psicologicamente falando, eu não me preparo para ser mãe de novo. Eu não penso que um dia eu vou cuidar de uma criança de novo. Eu penso que um dia eu vou ter um neto, uma neta. Mas eu não me preparo para isso. E, normalmente, o papel da avó é diferente da mãe. Normalmente, a mãe é aquela um pouco mais rígida e a avó é aquela que dá uma... E aí, quando eu preciso ser mais rígida, eu sofro o que a gente chama na psicologia de um luto simbólico. Porque eu perdi aquela chance de, poxa, agora eu queria dar uma estragadinha, eu queria deixar ela comer esse doce, mas eu não posso porque eu preciso ensinar, que é teoricamente aquele papel do pai, da mãe, do responsável, né? Então, quando a gente muda de posição, tem essa parte muito legal, tem esse aprendizado, mas tem esse luto simbólico que a gente chama, porque eu deixo de vivenciar esse momento um pouquinho mais leve que eu gostaria de viver. E como é que é isso na cabeça, por exemplo, do neto, da neta, que enxerga tanto esse lado da obrigação, do cuidado, da educação, na mesma pessoa que enxerga também aquele coração doce da avó? Como é que é isso na cabeça da criança? E é um luto para a criança também. É uma alegria imensa poder compartilhar isso, mas é um luto, porque eu queria ter aquela avó que é avó. Que é só a parte boa, né? E a mãe tem a parte mais difícil. E aí acontece, Beta, quando a avó, ela, por exemplo, né? Eu imagino que você falou que é o seu caso. A avó, ela cria um neto e ela tem outros netos que ela não cria. Aí tem essa divergência. Ô, vó, lá você faz isso, comigo eu não posso. Mas é porque aqui eu sou sua mãe, aqui eu sou sua responsável, lá eu sou só a avó. Então tem muito disso na cabeça deles, essa comparação, sabe? Se tem comparação entre irmãos, né? Quando é mãe, você fala, mãe, fulano pode fazer isso e eu não posso. Você imagina a avó, que lá ela deixa mais coisa e aqui ela é mais rígida, né? Você é cobrada dessa maneira, Liz? Com certeza. Ontem mesmo, meu filho mandou o vídeo do meu neto, né, do Henrico, muito engraçado. E assim, eu também sou apaixonada dele, porque ele é muito moleque igual eu. E aí eu falando com o Dimil, você viu o que o Henrique fez? Ela, vó, tudo que o Henrico faz você acha graça, tudo que ele faz você acha bonito. Eu falei, Mope, seu tempo já passou e eu tenho hora que eu tenho que te cobrar. É exatamente isso. Nossa, porque os seus netos, aí ela fala, os seus netos você deixa fazer tudo. Eu não. Diva, qual que é o maior desafio? Você não consegue separar embora, né? É Laura, né? A Laura tem a mãe dela ali presente no dia a dia, Paola, mas já que você também está no mesmo ambiente o tempo todo, como é que é para você tentar não se meter, mas acabar se metendo nas decisões da mãe, também tendo essa participação ativa? Aí entra o conflito com a filha. Não tem jeito, entra o conflito com a filha, porque a gente acaba se metendo, não tem jeito. Até porque as crianças de hoje, elas já nascem praticamente sabendo. Eles fazem aquela pressão psicológica pra gente, aquela chantagem emocional pra gente. Vou dar um exemplo. A Laura, ela não gosta muito de tomar banho. A gente brinca que ela ama a Mônica, mas na verdade assim, ela puxou um pouquinho o cascão, sabe? E aí, quando a mãe vai dar banho, né, ela pega assim, não, você vai tomar banho sim, ela começa a chorar. Aí o que ela faz? Ela começa a gritar, vovó. Começa a gritar. E vai correndo pro colo da avó. Começa a gritar, vovó, socorro, vovó, e aí a gente se mete. E a vovó faz o que com ela?
Aí fica lá brincando junto debaixo do chuveiro, às vezes, ou chega perto ali do box, fica falando, olha, eu vou levar você para fazer isso, vou levar você para fazer aquilo. Aí depois sai do banho e vem pro colo da gente chorando. Aí às vezes a minha filha fica, deixa ela chorar. Eu tenho que dar banho, ela tem que entender que ela tem que tomar banho, ela tem que pentear o cabelo. Eu falei, beleza, mas deixa eu fazer isso aqui. Aí a gente tenta pegar aquela responsabilidade de secar, de botar roupa, para ela parar de chorar. Porque ela não quer ficar com a mãe. Mas não é que ela não quer ficar com a mãe, ela não quer tomar banho. Você já se pegou em situações que você fala assim, eu preciso parar, quem tem que fazer isso com ela é a mãe? Não, acho que não. Até porque se eu me deparar, mesmo assim eu vou fazer. Não tem jeito, por isso que eu falo que gera o conflito com a filha. E aí, Dani, como é que resolve esse impasse? É difícil, né? O ideal é que haja o diálogo, que seja um acordo anterior ao momento em que está acontecendo, né? Então, o ideal é que eu não resolva a questão do banho na hora do banho. O ideal é que a gente converse sobre isso antes. Olha, toda vez que chorar, a gente vai agir assim. Mas a gente está falando de emoção, a gente está falando de amor, né? Ela não faz isso por mal, muito pelo contrário. Ela faz porque ela quer resolver da melhor maneira aquela situação, não quer que a criança chore. O mais interessante para as avós, é que a gente perde muitas vezes no físico, no sentido de que a gente não tem a mesma disposição, mas a gente ganha na paciência. Porque se a gente parar para pensar, muitas vezes hoje a gente tem mais paciência do que a gente tinha 10 anos atrás. E assim, a gente vai tendo cada vez mais paciência. É verdade isso que a Dani falou? Com certeza, muito. Com meus filhos, o Tiago, tem uma hora que ele fala comigo, se fosse na minha época, eu já tinha levado uns 3 cachação. Aí eu falo, na sua época, agora eu sou uma outra mulher. Mas assim, realmente a paciência muda, né? Você tem mais jogo de cintura. Pra que fazer isso agora? Espera um pouquinho, conversa um pouco acerca do banho. Vamos começar a brincar para tomar um banho, né? E a paciência, assim, é longânima. Você concorda, Diva? Concordo, não só a questão da paciência, mas parece que a gente começa a consertar os erros de quando foi mãe. Parece que a gente olha assim e fala, caramba, isso aqui eu não fiz, deixa eu fazer diferente. É por isso que eu falo, é a chance de você ser mãe de novo e você ser uma mãe melhor. Porque eu acho que é isso que vó é uma segunda mãe melhor. A Dani falou do pique. Vocês percebem também um pouco dessa falta de pique do que vocês tinham lá atrás? Sim, eu não tenho pique para Laura. Uhum. Ela é 24 horas, assim, 240, 220, sei lá. Por aí. Aí ela brinca muito com o avô. O avô já tem pique para ela. O meu marido, ela brinca com ela 24 horas, ela faz dele gato e sapato. Só que na hora de dormir, na hora do dengo, aí é a avó. E com você, Elis? Tem pique ou não tem? Tenho. Eu já sou muita moleque. Eu levo pra praia, ali a gente rola na areia, levo pro parque, brinca na piscina. Assim, eu já tenho um pique a mais com eles. Até porque eu tenho que ter, porque são 5, né? 5 netos. E tem que fazer com todos eles, tem que fazer hein? com todos. Porque, fulano passou esse final de semana aí na sua casa, agora é minha vez. Você tem que ter pique. Edmilson corre. Tem vezes que ele foge pro terraço e me deixa sozinha. Mas a gente tem que ter pique. Eu, assim, ainda, graças a Deus, ainda tenho um piquezinho pra eles. Agora, Dani, pensando muito na situação de avós que criam os netos e que hoje, por exemplo, são adolescentes, é o caso da Elis, a gente percebe uma diferença muito grande de geração, né? O linguajar é outro, as gírias são outras, até mesmo o que lá atrás era permitido na sua época ou não era permitido, hoje é diferente. Como é que fica essa questão de se atualizar? Porque a gente não consegue acompanhar o mesmo ritmo, nem nós pais conseguimos acompanhar o ritmo dos nossos filhos de 10 anos, por exemplo, eu falo isso por experiência própria, já é difícil, quem dirá os avós, como é que fica isso? É um grande impacto geracional, né? E como a gente estava falando, assim, é como se pulasse uma geração. De uma geração para outra, né? Por exemplo, as nossas para os nossos filhos já é um impacto. Você imagina se pular a nossa geração e já for para outra, né? Uma anterior à nossa. Então, é um impacto muito grande. É necessário paciência dos dois lados, desde que seja maiorzinho, né? Por exemplo, 14 anos. É necessário que tenha uma paciência, a avó vai ter que ter uma paciência de aprender, o outro tem que ter uma paciência de ensinar. Isso é teoria, né? A prática, às vezes, gera confusão lá. Quer ver um exemplo na prática? Por exemplo, né? Elis, lá atrás, na adolescência dela, quando teve um primeiro papo sobre namoradinho, foi de um jeito. Hoje, o linguajar dela conversar com a neta sobre namoradinho
já exige outra maneira, outra abordagem. Então é sobre essa diferença que na prática, como é que fica? E sobre o que é importante também, porque, por exemplo, o adolescente vai chegar com uma demanda que, às vezes, na nossa época, né, não era importante. Então, vamos imaginar o seguinte, o fulano, eu estou gostando do fulano e o fulano curtiu a foto da fulana. Parece uma bobeira, né? Nossa, que bobeira. Mas, às vezes, para a vida daquela pessoa, aquilo é importante. A gente não consegue, às vezes, alcançar aquilo. Eu não sei nem do que se trata. O que você está falando? Curtiu o quê? O que é isso, né? Quando fala seguir, eu lembro que tinha uma paciente minha que falava isso. O que é isso? Seguir? Está seguindo ela? Minha neta em casa fala que está seguindo ela. Eu não sei o que é isso. E aí, é difícil acompanhar mesmo. É o quê? Uma perseguição, né? O que está acontecendo? Que estão te seguindo. E ela feliz que estão seguindo ela. Ela fala, o que é isso? Você está feliz que estão te seguindo? E aí, então, é muito difícil. Então, é importante que haja essa paciência e essa disposição de aprender, mas sabendo que adolescente é uma fase um pouco mais difícil. Eles gostam de testar, porque eles faz parte do desenvolvimento. Então, o testar é saber o que eu posso fazer, até onde eu posso ir. Por isso essa dificuldade, porque eu preciso ter aquela firmeza, mas ao mesmo tempo eu quero dar aquele amor tão grande. Isso já te deixa preocupada, Diva? Não. Porque quando eu não sei, eu falo, o que significa? Eu preciso aprender, eu preciso me atualizar. Mas você tem essa consciência, então, que você precisa se atualizar? Preciso. De vez em quando a gente passa umas vergonhinhas, né? Porque chega umas linguagens assim, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que é? O que foi? Até com sua filha, né, já deve ter essa diferença? Sim, essa semana aconteceu um fato assim, que eu falei, meu Deus do céu, será que eles estão me xingando? Aí foram me explicar. Eu falei, tá tudo bom. Tá tudo certo. Não, eles estão na fase, por exemplo, das crianças, um tal de Sick Seven, um tal de, como é que é? Farmou aura. Que a gente não entende isso, né? Mas tem que se atualizar. Não sei o que é isso. Vai chegar a sua vez. No meu caso, Roberta, eu só tive filho homens, né? E aí, a época de namorar e tal... A gente fala que não, mas a gente é um pouco machista, né? O homem namorando, tá com a namoradinha. Não tem como, né? Machista. E aí agora a Jamie vem, vó, eu tô gostando de alguém. Pelo amor de Deus! Como assim? Você não tem idade para isso. Né? Então, assim, muda muito, né? Para você até mesmo educar, né? E, como eu já te falei, a Jamie, para nós, é uma responsabilidade triplicada, porque ela é nossa neta do coração. Então, assim, a preocupação com o que as pessoas vão falar acerca da educação, como eu estou educando, tem um peso maior para nós. Então, assim, a Jamie, ela é uma criança que ela tem 3 avós, né? Dos pais biológicos e eu e Edmilson, que somos do coração, e que ela mora com a gente. Então, a nossa responsabilidade é muito maior, mas é um amor, assim, que a Jamie, ela veio para mim, assim, como algo de Deus, para me libertar do meu luto, para nos libertar e para trazer, assim, vida e esperança. Eu e a Jamie, a gente não somos avós porque nasceu, mas uma escolheu a outra. Olha, essa história é linda, eu tô aqui emocionada. Quem sabe você volta aqui um dia para contar melhor para o pessoal de casa que realmente o que está por trás de todo esse significado é algo de emocionar. E a gente está aí, né, na reta aí da semana do Dia das Mães e vocês cumprindo esse papel de avós, de mães. E a gente sabe o quanto que é uma troca extremamente saudável. Obrigada pela presença de vocês. Dá um beijo.